Imagine a cena: um exército inteiro, 50.000 soldados, marcha para o deserto e desaparece sem deixar rastro. Nenhum sobrevivente, nenhuma mensagem, nenhum vestígio. Apenas o silêncio e um mistério que intriga historiadores há mais de 2 milênios. Isso não é ficção. É a verdadeira história de um dos maiores desaparecimentos da história. 50.000 homens, o equivalente a uma cidade inteira, sumiram. Como uma força tão grande poderia simplesmente desaparecer? Que poder seria capaz de apagá-los tão completamente? As teorias são muitas: desastre natural, erro humano ou algo mais sinistro. O ano era 524 a.C., uma época de impérios e batalhas épicas. No entanto, mesmo naquela era brutal, o destino desse exército se destacou, tornando-se lenda. A história: um exército marcha para o desconhecido e nunca mais retorna, deixando apenas perguntas. É um caso arquivado, enterrado sob séculos de areia e especulação. O que aconteceu com aquelas 50.000 almas? Foi uma catástrofe repentina ou um fim lento e agonizante? Para encontrar respostas, viajamos de volta a um antigo império e a um rei poderoso e ambicioso. Isso é mais que história. É um drama humano e um enigma que perdura. O exército perdido de Cambises II continua a nos fascinar e desafiar. O destino deles é um vazio assombroso no registro histórico. A busca por respostas nos leva para o deserto e para os limites do que realmente podemos saber. O mistério persiste, tão cativante agora quanto era há milhares de anos. Quem foi Cambises II, o homem por trás dessa expedição fadada ao fracasso? Filho de Ciro, o Grande, Cambises herdou o vasto Império Persa e mirou no Egito. Em 525 a.C., ele conquistou o Egito, capturando o faraó e reivindicando o Nilo. Mas Cambises queria mais: controle sobre o oásis de Siwa, lar do oráculo de Amon, uma fonte de legitimidade divina. Garantir o oráculo significava solidificar seu governo e projetar poder. Algumas fontes, como Heródoto, descrevem Cambises como cada vez mais errático após sua conquista. Seja fato ou propaganda, ele era ousado, talvez imprudente. Enviar um exército através do deserto para Siwa era uma aposta de alto risco, e provaria ser uma aposta trágica. Cambises despachou 50.000 homens para o oásis de Siwa. A missão deles: confrontar o oráculo de Amon e afirmar a autoridade persa. Eles partiram de Tebas, rumando para o oeste, para o implacável deserto da Líbia. Após uma semana de marcha, chegaram ao oásis de Karga, uma parada vital para água e suprimentos. De lá, Siwa ainda estava a centenas de quilômetros de distância, através de um terreno árido e mortal. Os soldados enfrentaram dias escaldantes, noites geladas e ameaças constantes de desidratação. Então, o desastre aconteceu. Heródoto nos conta que uma enorme tempestade de areia, um cimon imparável, engolfou o exército. Imagine paredes de areia, ventos tão ferozes que bloqueiam o sol e sufocam tudo em seu caminho. O exército foi enterrado, cada último homem, arma e esperança, engolido pelo deserto. Eles nunca chegaram a Siwa, nunca retornaram. 50.000 soldados desapareceram, deixando apenas silêncio e lenda. A reputação do deserto de mistério e perigo se aprofundou ainda mais. Nossa principal fonte para esta história é Heródoto, o antigo historiador grego. Ele escreveu sobre o exército perdido décadas após o evento, baseando-se em histórias de egípcios e moradores locais. Heródoto nunca viu evidências, nenhum resto, nenhuma arma, apenas uma persistente tradição oral. Isso torna a história fascinante e incerta. O exército realmente desapareceu como descrito? O número foi exagerado? Historiadores antigos frequentemente misturavam fatos com lendas,
e Heródoto não era a exceção. Ainda assim, a história é muito específica e duradoura para ser totalmente descartada. O mistério permanece. Quanto da narrativa de Heródoto é verdade? E quanto é mito? Por séculos, o exército perdido de Cambises foi apenas uma lenda. Mas a arqueologia moderna trouxe nova esperança. Os restos ainda poderiam estar sob as areias? Exploradores têm vasculhado o deserto ocidental, seguindo as rotas de Heródoto e lendas locais. O deserto é vasto e em constante mudança. Encontrar evidências é como procurar 50.000 agulhas num palheiro. Em 2009, arqueólogos italianos alegaram ter encontrado armas e ossos perto de Siwa, gerando grande entusiasmo global. Mas o ceticismo se seguiu. Seriam realmente soldados persas ou apenas restos locais? A evidência era escassa e as autoridades egípcias minimizaram a descoberta. Buscas por satélite não encontraram nada conclusivo. O deserto guarda seus segredos. O exército perdido permanece indetectável. Então, o que realmente aconteceu com o exército de Cambises? A teoria principal é a de Heródoto. Uma tempestade de areia colossal os enterrou vivos. É plausível. Tempestades no deserto podem ser mortais e desorientadoras. Outra teoria: o exército se perdeu, ficou sem água e pereceu lentamente, seus restos espalhados e enterrados ao longo do tempo. Alguns sugerem uma emboscada de tribos locais ou sacerdotes, embora haja pouca evidência. Ou talvez a história tenha sido exagerada. Uma força menor perdida, a lenda crescendo a cada nova contagem. Nenhum registro egípcio menciona tal perda, mas a ausência de evidências não é prova. Lendas locais de homens de metal encontrados nas areias aumentam a mística. A verdade pode ser uma mistura de desastre, mito e a implacável ação de apagar do deserto. O mistério perdura, alimentado pela especulação e pela esperança. Séculos depois, o destino do exército de Cambises ainda nos cativa. A escala da perda, o poder da natureza e o fascínio do desconhecido se combinam nesta história. O próprio deserto se torna um personagem, belo, mortal e secreto. Cada nova teoria ou expedição reacende a esperança de descoberta. O exército perdido é um quebra-cabeça, uma lenda e um lembrete da nossa curiosidade. Encontrá-lo reescreveria a história e revelaria segredos do mundo antigo. Até então, as areias mantêm seu silêncio. A busca continua, impulsionada pela pergunta persistente: o que realmente aconteceu no coração do deserto?